Olá, 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 boa tarde. Vamos hoje naquele bate-papo de sexta-feira, aquela live rápida aí de sexta-feira, falando sobre a enquete. Fizemos uma enquete, não é isso, essa semana, acho quarta-feira, sobre planejamento financeiro. E aí, a grande maioria respondeu que pelo menos imaginava que tinha esse planejamento financeiro completo, pronto. E depois eu fiz 3 perguntas na sequência para saber se realmente quem respondesse sim estaria com esse planejamento financeiro completo. E para minha surpresa, a grande maioria não respondeu sim, né, para aquelas 3 perguntas. Por quê? Porque isso envolve realmente algumas características bem peculiares que muitas vezes as pessoas não estão muito atentas. Por exemplo, antes de ontem, o próprio Copom, do Banco Central, novamente aumentou a Selic. Então, ela está passando a ser agora 5,25% ao ano. Ou seja, a taxa de juros do Brasil, né, que é a referência do Brasil, hoje ela é de 5,25%. E o que é que isso acarreta na minha vida, na sua vida? Simplesmente, quando o Copom aumenta essa taxa de juros, ele está querendo combater o efeito inflação e, ao mesmo tempo, controlar também a questão do efeito câmbio. Por quê? Inflação alta não é bom para ninguém. E a gente sente isso muito no nosso bolso quando vai ao supermercado, vai, enfim, abastecer o carro, os aumentos de luz, etc. Então, com isso, a gente tem que estar sempre atento a isso. Por quê? Essa taxa referencial, ela vai trazer o quê? Ela é a taxa nominal. Além dela, você tem que descontar o que? Justamente a inflação. Então, fazendo isso, você consegue a taxa real. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante para o seu planejamento financeiro. Você simplesmente pegar uma taxa nominal, jogar em um objetivo que você tenha de médio, de curto, de médio e longo prazo, quando chegar aquele ano para frente, infelizmente, seu poder de compra não vai ser igual a hoje, porque quando a gente faz esse planejamento, a gente está falando de preço hoje. Uma das perguntas que eu fiz foi: qual idade você vai chegar ao seu primeiro milhão? Você sabe? Então, a maioria que não sabe. E quando eu falo nessa projeção futura, é com o olhar de hoje. É 1 milhão que eu posso comprar 1 milhão hoje, e não daqui a 10, 25, 30 anos, por exemplo. Então também isso é muito importante, porque você tem que tirar, saber o que é taxa real e o que é taxa nominal. E isso tudo é importante na hora que você vai sentar e vai fazer o seu planejamento. Seja ele de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Então, recapitulando, Selic aumentou, significa que o Banco Central ele quer controlar a inflação, mas ao mesmo tempo o dinheiro fica mais caro. Então, hoje, se você quiser um financiamento, seja para comprar um carro, seja para comprar um imóvel, financiar um carro, financiar um imóvel, aquele valor ele vai estar um pouco mais alto. Não é momentaneamente, aumentou já vem. Normalmente os bancos esperam aí esse gap aí de um tempo para adequar o novo valor da Selic aos seus financiamentos. Então foi outra pergunta. Você sabe quanto é que você hoje está pagando do seu financiamento, juros, de todo o contrato? E também a maioria respondeu que não. Se você tivesse 5 mil hoje e quisesse em 5 anos juntar 50 mil, qual a taxa seria que você teria que aplicar para que depois de 5 anos você tivesse aqueles 50 mil? Tanto o valor nominal, como eu falei, e saber a importância do valor real, porque daqui a 5 anos, os 50 mil de hoje não vai valer mais 50 mil daqui a 5 anos. Por quê? Por conta do efeito inflação. Então são essas nuances, essas características, esses detalhes que é muito importante você ter em mente na hora que você for elaborar o seu planejamento financeiro. Né? Então, muitas vezes a gente até mesmo coloca em postagens, vocês veem aí pelo noticiário, enfim, pela rede social, que a taxa Selic é 5,25, aí você já faz uma simulação Tesouro IPCA mais, e aí coloca para 10, 20 anos, eu vou colocar R$ 100, todo dia, todo mês eu coloco mais 100 e depois de 10, 30 anos eu vou ter 100 mil. Bom, isso é 100 mil olhando para hoje. Mas daqui a 20, 30 anos, aqueles 100 mil,
ele já não vai mais valer 100 mil. Porque existe uma série de descontos, porque você vai corrigir inflação, você vai corrigir depois dos 30 anos, vai incidir 15% do imposto de renda sobre o ganho que você oferiu naquele tempo. Então, tudo isso faz com que o seu planejamento, ou ele realmente esteja pronto de forma real e não de nominal, ou se você considerar apenas a forma nominal, quando chegar lá na frente, aqueles 50 mil, por exemplo, você não vai conseguir comprar aquele carro, porque daqui a 5 anos aquele carro não vai estar valendo mais 50 mil. Então é assim que você faz a etapa do seu planejamento, né? Então, respondendo às perguntas que eu fiz. Então, a gente tem isso numa ferramenta bem interessante, porque não vou conseguir mostrar aqui porque eu estou pelo celular. Mas na próxima oportunidade, com mais calma, numa live com mais tempo, eu vou colocar a plataforma que a gente trabalha. É uma plataforma bem interessante, que só basta você jogar os números, e esses números trazem aquela informação de imediato. Por que isso é muito interessante você fazer esse planejamento dessa forma? Porque quando entre você planejar, poupar, né? Planejar a mesma coisa de poupar, e você gastar, é muito mais fácil você gastar. É muito mais prazeroso você entrar no caminho do gasto. Porém, gastar sem ter o dinheiro, mais na frente vai trazer a conta, você vai ter que pagar essa conta. Então é muito melhor você gastar tendo esse dinheiro. E para que você tenha esse dinheiro, não tem outra saída, você tem que planejar, né? Então, e esse planejamento não quer dizer que você não vai viver, porque a gente traz muito essa questão de que se eu tirar esse dinheiro, é um dinheiro que eu só vou usar daqui a 10, 15, 20 anos, dá aquele aperto, né? Eu não vou conseguir, eu não tenho disciplina, porque as pessoas pensam que simplesmente fazendo isso, elas vão deixar de viver. E já falamos aqui várias vezes que existem vários métodos que você pode fazer de dividir o seu orçamento para que você pague as suas despesas fixas, para que você leve em consideração as despesas não recorrentes, já falamos também, datas comemorativas, aniversários, viagens, feriados, compras passadas, aquelas compras parceladas, seja no cartão ou no boleto, o seu lazer como extra e aquela parte que é o pague-se primeiro do orçamento reverso para que você faça esse planejamento. Então esse planejamento ele é em cima daquilo que você vai conseguir juntar, não é em cima de toda a sua renda, é porque você vai ter que viver, você vai ter que sair, você vai ter que viajar, você vai ter que se divertir e também você vai ter suas obrigações. Então quando a pessoa começa a entender esse jogo, que eu não vou sacrificar o meu presente para ter no futuro, aí ela começa a ter disciplina e vou ver, poxa, então se eu fizer isso, daqui a tantos anos eu vou ter isso na minha conta, exatamente vai. Então, o jogo muda, inclusive até para os seus filhos mesmo. Você, quem tem filho pequeno e quer fazer aquela pequena poupança para ele, e de repente ele nasceu, tem 2, 3, 4, 5 anos, e quando você vê o tempo, passa muito rápido. As pessoas pensam que quando... E sabe quando é que a gente tem essa noção de que esse tempo passa muito rápido? Não é olhando para frente, é quando a gente olha para trás. Então, de repente, você olha para trás e vê, poxa, meu filho já está com 5 anos, parece que foi ontem. É aí quando você tem essa noção. E daqui a pouco você vai ao seu dia a dia, quando olha para trás, seu filho está com 10 anos e nada você fez. Então, esse é o grande detalhe de você começar hoje. E começar hoje a planejar esse seu futuro sem sacrificar o seu presente. E esse é o melhor de tudo, é o melhor dos mundos. Pensar no futuro sem sacrificar o presente. Ok? Então vamos lá para as perguntas. Então a primeira pergunta que foi feita foi para você, né? Como é que você vai ter em 100 mil, em que dia você vai conseguir juntar 100 mil? Então, lógico que essa simulação ela é feita de que forma? Eu imaginei uma pessoa com 20 anos, que ela tem hoje 3 mil reais, e ela consegue todo mês colocar 200 reais. Há uma taxa anual de 11%. Aí você vai dizer, tá, quando é que eu consigo 11%? Não é simples e fácil, mas é muito possível. E principalmente agora, depois que a taxa Selic ela já está aumentando, né? Já foi para 5,25. Quando a taxa Selic vai para 5,25, que hoje é a realidade do Brasil,
Os investimentos de renda fixa, eles ficam muito mais atrativos. Então você, com um portfólio de diversificação, né? Diversificação é um portfólio diversificado. E colocando parte na renda fixa, que começa a ficar mais atrativa, e uma parte na renda variável, 11% ao ano é muito factível. Então, se essa pessoa com 20 anos tem 3 mil e consegue botar R$ 200 por mês, separar R$ 200 por mês, ela no dia 4 de maio de 2036, ela vai ter os seus R$ 100 mil. Levando em consideração a uma taxa de inflação de 5%. Eu não posso ignorar essa taxa. E a gente faz essa projeção hoje. A gente não sabe daqui como é que vai estar há 20, 10, 30 anos. Mas a projeção é feita hoje. A gente traz o valor futuro para o presente e aí determina essas taxas e aí traz esse resultado. Então a primeira pergunta é, se você tem 20 anos e aí você sempre vai falar o quê? Baseado na sua idade, tá certo? E o dinheiro que você tem para aportar, já guardar inicial, e aquele dinheiro que você consegue colocar todo mês. Eu não tenho nada, não tem problema. Consegue separar alguma coisa? Consigo. Então isso é melhor do que nada. Vai demorar mais tempo? Vai, mas não vai sacrificar o teu presente. Daqui a pouco, quando tu olha para trás, passou 5 anos, daqui a pouco passou 10 anos, 15 anos, e vai estar lá a recompensa pela tua disciplina e pelo teu esforço. Então no dia 4 de maio de 2036, uma pessoa de 20 anos que hoje tem R$ 3 mil e consegue poupar ou separar da sua renda R$ 200, vai conseguir R$ 100 mil em valor real. Não é 100 mil de hoje, é o valor real, até porque já foi descontada a inflação. Ok? Então, outra pergunta foi, em que idade você conquistaria seu primeiro milhão? Então, considerei aqui uma simulação com uma pessoa de 35 anos. Considerando com 35 anos, já que uma taxa, um valor é bem mais expressivo, né, do que 100 mil, é 10 vezes mais do que 100 mil, eu aumentei um pouco a taxa de retorno para 12% ao ano, que também é muito factível considerando o longo prazo, já que 1 milhão você não vai conseguir em 10, pode até conseguir a depender da sua renda. Você não vai conseguir tão facilmente, que é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, como é que você faria? Considerando a taxa de 12% ao ano, que é muito factível, como eu falei, a pessoa tendo 34 anos e tem hoje 5 mil guardado e consegue separar R$ 500 por mês de seu salário, com 60 anos ela vai conseguir o seu primeiro milhão. Então, essa é a conta que a gente faz. Nominal ou real? Nesse caso é a nominal, não foi considerada a inflação. Considerando a inflação em média de 5%, então demoraria mais 14 anos. Com 74 anos ele conseguiria o seu primeiro milhão. Então veja a diferença. Quando simplesmente você pega a taxa nominal, joga no seu investimento, joga nos seus aportes, joga para o valor futuro, você consegue muito mais rápido. Mas volto a dizer, não vai ser esse 1 milhão que vai permanecer o seu poder de compra. Então daqui a 20, 30 anos, esse 1 milhão já não vai ter mais aquele poder de compra de hoje. Então é por isso que você tem que fazer essa correção pela inflação. Então só essa correção pela inflação, a não ser que a gente vivesse num país onde a inflação é zero. Então, se existir e não existe no mundo, isso aí seria real. Você não trabalharia com a taxa real, e sim apenas com a taxa nominal. Mas como isso é irreal, temos que trabalhar com o desconto da inflação. Então, para você também ver o impacto. O que é que isso vai trazer? Isso vai trazer em você dois sentimentos. Ou é muito tempo, ou eu aumento, ou seja, meus aportes. Até porque, não esqueça que hoje, se você ganha 3 mil, um exemplo, é muito natural que com o passar do tempo a sua renda vá aumentando. É porque nós estamos aqui buscando o nosso melhor, a evolução. Eu estou considerando isso aportes fixos. E nada te impede de quando você começar a rentabilizar mais, a ganhar mais, você também começar a direcionar um pouco mais para acelerar esse processo e você ter esse retorno mais rápido. Por quê?
A grande sacada não é o valor, mas você se habituar a fazer. Quando você começa a se habituar a fazer isso, com R$ 1, com 2, com 10, você vai começar a entrar nesse jogo. E aí, com o passar do tempo, sua renda vai aumentando e essa renda aumenta literalmente. Por quê? Ou seja por promoção, ou seja porque você abriu um negócio e começou a rentabilizar, ou por uma renda a mais, ou até pela questão da convenção coletiva, que todo ano, todo mundo que é CLT, por exemplo, ela tem essa correção. Porém, às vezes, essa correção ela não é mais alta do que a inflação, e aí é que mora o perigo. Mas fora isso, é natural de nós, seres humanos, buscarmos a nossa evolução. Então, se hoje eu ganho 5 mil, daqui a 2, 10, 5 anos eu quero estar ganhando 10, 15, enfim. Em todo esse processo. Então, essas simulações foram feitas baseadas num valor fixo, ok? Num aporte fixo e que você pode mudar a qualquer momento. Tá bom? Então, a grande sacada da educação financeira, do planejamento financeiro, está aí, em você começar. Começou, pegou o ritmo, você não para mais. Porque, pode ter certeza, o atalho para esses retornos é o longo prazo, não existe atalho. O atalho, como se diz, é o próprio longo prazo. E para finalizar, a última pergunta foi, se você tem 5 mil reais hoje, qual a taxa que você teria que aplicar para que esses 5 mil em 5 anos virassem 50 mil para você, por exemplo, comprar o seu carro novo ou trocar de carro? Foi o exemplo dado na enquete. Então, a resposta é, nominal, você teria que ter uma taxa por ano de 58,49. Então, assim, para a realidade do Brasil, isso é muito alto. Realmente fica muito alto. Por quê? Porque levando em consideração que você teria que juntar 45 mil, mesmo com juros compostos, o tempo é muito pouco. Então é por isso que a taxa ela tem que ser muito alta para compensar esse tempo. Mas falo, aqui é aporte, você não está nem aportando, é você pegar aquele valor e guardar, e daqui a 5 anos, a uma taxa de 58,49, você teria os 50 mil. Porém, se você, por exemplo, eu tenho 5 mil e consigo separar mais 350, então aí já cai a taxa anual para 52,44. Ainda continua a taxa alta? Continua. Por quê? É questão do tempo. Então o tempo está muito curto, né? Você tem 5 mil, tem que juntar, fazer 45 mil em 5 anos a uma taxa de 52%. Para você conseguir os 50 mil, a taxa teria que ser de 52%. E aí com aportes de R$350. Então percebe esse jogo? Depende muito do que você tem, depende muito da sua disponibilidade, depende muito dos seus objetivos. E tudo isso, eu coloquei esses exemplos para médio e longo prazo. 5 anos é médio prazo, né? Pode ser considerado médio prazo. 1 milhão aí já é longo prazo, 100 mil também já fica aí no longo prazo. Mas a grande sacada é você perceber que você pode, sem sacrificar a sua vida atual. Tá certo? Temos várias ferramentas que falam sobre isso, que mostram para você, inclusive o impacto, aliás, tem um financiamento, né, que eu falei também, tem a questão do financiamento. Qual os juros que você vai pagar em relação ao financiamento? E eu fiz uma simulação, por exemplo, você vai comprar um imóvel por R$200 mil e vai financiar 80% em 30 anos. Então, a média das parcelas vai ficar em torno de R$1.700 a R$1.800 e você vai pagar ao final desse contrato R$795 mil. Lembrando que você está comprando um imóvel de R$200 mil, no final você pagando todo mês R$1.700 a R$1.800 de parcela, que você vai ter que considerar essa retirada no seu orçamento, ou seja, você vai pagar mês a mês, não vai fazer nenhuma amortização. Ao final desse contrato, você vai estar pagando R$795 mil. Uma diferença de R$595 mil em relação ao bem. Você pode falar, mas o bem vai valorizar? Vai valorizar. Não sei se é a mesma proporção. Se daqui a 30 anos você conseguiria vender esse mesmo bem, por exemplo, para empatar esse jogo por R$795 mil. Então também é um alerta que a gente sempre faz
na consultoria e na mentoria, porque primeiro é o impacto que vai causar na sua renda hoje. Se você entra no financiamento, você vai ter que considerar aquela parcela durante 10, 15, 20, 30 anos. Então vai mexer bastante aí na sua renda, né? E depois a questão dos juros. Quando você olha para aqueles juros, você faz, opa, então deixa eu pensar um pouco mais. Porque toda ação, ela vai trazer toda informação, ela traz uma ação. É baseada nessa informação que você vai ter na sua mão que você vai agir. Se vai dar aquele passo hoje, se vai esperar um pouco mais para juntar um pouco mais de dinheiro e dar uma entrada maior para que o financiamento ele seja menor. E aqui não estamos falando se é certo ou se é errado, apenas trazemos os números para que você, na realidade, no final escolha se vale a pena agora, se não vale, se eu posso juntar um pouco mais. E tudo isso é feita a simulação. Eu coloquei a simulação de 200 mil, você dando 40 mil, que é o mínimo que você faz, que você tem que dar para fazer o financiamento de imóvel. Mas você pode ter 60 mil, 80 mil. Então, a depender do valor que você tem, você pode jogar com esses números e vai ficar sabendo quanto você vai pagar de juros e se o valor total pago durante aquele tempo, o seu bem vai valorizar da mesma forma. Por quê? Se não valorizar, também é uma decisão que você vai ter que ter. Bom, eu vou pagar 795 mil, será que daqui a 30 anos esse apartamento que eu estou alugando ou a casa que eu estou comprando, financiando, ele vai ter esse valor de venda? Então são outras perguntas que a gente também tem que se questionar e mostra para você se vale a pena ou não. Ok? Então é isso, planejamento financeiro é isso, é possível para todo mundo, não importa o valor que você tenha. Lembre-se, você não precisa sacrificar o seu presente para planejar o seu futuro. Outro, o que importa é o hábito de você fazer, o conhecimento que você vai ter que buscar e esse é o nosso propósito, é a nossa missão. Trazer esse conhecimento de forma objetiva, de forma simples, de forma didática, para que você possa realmente desenvolver esse lado financeiro e que no futuro você vai ver que valeu muito a pena. Tá certo? Eu sempre tenho uma frase que é comigo que eu carrego, que é: o dinheiro ele não é a coisa mais importante da vida, mas ele impacta diretamente as coisas mais importantes da nossa vida. Tudo de bom, bom final de semana e até a próxima. Conte sempre conosco. Sim, lembrando, isso você tem acesso na consultoria profissional, onde abrimos espaço para bônus, em uma consultoria express, que chamamos de express, onde em 25 minutos a gente consegue de forma objetiva te mostrar o teu planejamento futuro, o teu planejamento financeiro e também fazer com que o teu orçamento, o planejamento orçamentário. E planejamento orçamentário, que foi a nossa última live, com orçamento reverso, efeito caixa, contas não recorrentes e contas passadas. E aí você forma a tríade para todo mês entrar em campo e ter sucesso financeiro. Mais uma vez, tudo de bom, bom final de semana, até a próxima, tamo junto!